Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto por Ponto. Hoje vamos falar sobre a importância da fé em tempos de crise e não só. Abordaremos também o papel da Igreja no aliviar dos problemas sociais. O nosso convidado é o superintendente do Distrito Sul da Igreja do Nazareno de Cabo Verde, o reverendo David Araújo, a quem agradecemos por dedicar algum tempo do seu tempo ao programa Ponto por Ponto. Muito obrigada. Então, os tempos são difíceis, o custo de vida está a aumentar, as pessoas tendem a ficar desanimadas. Qual é a importância da fé nos tempos que correm, tempos de crise e também em tempos normais? Qual é a força da fé? Muito boa noite, senhora jornalista, muito boa noite, pessoal da Televisão Nacional. Queremos também cumprimentar a todos que nos assistem nos seus lares e agradecemos a oportunidade de poder falar sobre a fé e os dias difíceis que atravessamos. Só para dizer que desde que conhecemos o mundo tem enfrentado vários problemas e situações de aperto. Quando lemos a palavra de Deus na Bíblia, sabemos que desde os dias iniciais da humanidade, o povo enfrentou sempre lutas e a fé foi importante para ajudar o povo a vencer os desafios que o mundo nos coloca em cada momento. Temos a história bíblica no seu início, nós temos o desenvolvimento da história do povo de Deus, nós temos a história da Igreja do Novo Testamento, nós temos as histórias das nações do mundo e entendemos que sempre o mundo enfrentou desafios e a fé foi importante. Até nos grandes movimentos fora da Bíblia, de emancipação das independências, de lutas de escravidão, entendemos que um grupo ou determinadas pessoas engajadas com um propósito bem claro tiveram fé de dias melhores e conseguiram ultrapassar. Então entendemos que a crise oferece sempre oportunidade para crescimento, para experimentarmos novas coisas. Não é algo que podemos dizer totalmente negativo, mas tem um condão de levar-nos para outros níveis de desenvolvimento e de compreensão do mundo. Hoje estive a ler uma citação da Organização Mundial da Saúde que diz que a fé é um fenómeno que liberta defesas do organismo, prepara o corpo e a alma da pessoa para melhor lidar com a dor e com os precalços. Quer dizer que a fé tem força. Durante muito tempo nós tentamos dividir o homem na parte material e parte espiritual. Mas o homem terá de ser visto como um todo. E temos experiências muito boas de mensagens que são levadas aos hospitais e cânticos espirituais que são levados aos doentes, e o que se reconhece é que há recobra e retoma da vida da normalidade. Portanto, a fé é importante em todas as áreas da vida do homem. Entretanto, o homem não vive apenas da fé, agora com as dificuldades para levar a panela ao lume por causa do aumento do custo de vida. Qual tem sido o papel da Igreja do Nazareno no aliviar destes problemas? Eu gostaria aqui de frisar que não é aquela fé abstrata, mas é fé em algo que conhecemos. Nós crentes temos a Bíblia Sagrada, sabemos quem é Deus e como Deus tem agido ao longo da história. E a nossa fé tem uma base, a base de confiança no Senhor Criador e sustentador do universo. E como disse, temos a parte espiritual, mas a Igreja também está fortemente engajada em todos os planos humanos. E a parte material e a parte social do homem merece a atenção da Igreja.
frisamos que a nossa primeira tarefa é espiritual, mas vemos o homem como um todo. E temos vários braços da Igreja que ajudam a mitigar ou ajudam a resolver problemas materiais dos homens. Por exemplo, sei que a Liga Nazarena de Solidariedade é o braço social da Igreja do Nazareno. Que projetos a Liga tem em curso neste momento para ajudar os mais vulneráveis? Nós agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar algumas ações da Liga Nazarena, que tem como lema: a fé sem obras é morta. E a Liga foi criada para ajudar os desvalidos com medicamentos, géneros alimentícios, vestuário e apoio à habitação em casos de emergência. A Liga desenvolve projetos a nível da formação profissional e produção artesanal. A Liga tem dado espaço para a criação de centros infantis e juvenis para a formação de crianças e jovens com o objetivo de prevenção e combate à delinquência. Estamos nas seguintes áreas: na área da educação, na área da capacitação e formação profissional, na área da saúde e na área da ação social. Com que meios financeiros estas ações são sustentadas? Eu gostaria antes de avançar sobre sustentabilidade, de dizer que temos uma rede de jardins de infância pré-escolar e estamos em praticamente todos os bairros da cidade da Praia, com 440 crianças e neste ano 134 crianças finalistas. Portanto, deixaram os jardins para o ensino básico. Estamos também a apoiar no ensino superior. Temos uma organização fora de Cabo Verde que ajuda na formação superior e este ano nós temos 5 finalistas a nível superior. Para dizer que vivemos dos dízimos e ofertas dos nazarenos e das contribuições dos nazarenos em Cabo Verde. Não temos outras fontes de financiamento a não ser a solidariedade que é prestada pelos crentes e amigos em Cabo Verde e fora de Cabo Verde. Atendemos famílias com feiras de saúde, mais de 2.000 pessoas por ano. Participamos ativamente na campanha de 2019, quando tivemos a situação de Covid no nosso país. Alcançamos várias famílias com cabazes de amor, o que geralmente se chama cestas básicas. Nós pensamos mais do que oferecer alimentos, levar também uma mensagem de esperança. Eu entendi que na altura da Covid a preocupação era suprir necessidades materiais, mas nós vimos uma oportunidade também de trabalhar com o espírito, com o ânimo das pessoas e levar uma mensagem de esperança às pessoas necessitadas. E, infelizmente, não temos tido uma grande abertura que esperávamos de certas instituições. Para dizer-lhe que desde 1991, quando ainda os bairros aqui na cidade da Praia estavam a aparecer, pedimos terrenos para a construção de infraestruturas sociais, jardins de infância e centros de apoio, e não tivemos a resposta adequada para Jamaica, para Bela Vista, para Água Fundo, e hoje não temos espaço. Eu me lembro que algumas pessoas nos aconselharam a avançar mesmo com construção clandestina, mas a Igreja não faz isto, e ficamos à espera e temos estado, infelizmente, à espera. Esta é uma crítica às sucessivas gestões da Câmara Municipal da Praia? Sim, nós temos tido alguma dificuldade em encontrar apoios claros. Nos últimos anos conseguimos, através de uma Câmara, um terreno em Palmarejo, mas nós gostaríamos de estar nos bairros mais pobres desta cidade e não tem havido muita sensibilidade. Eu falo também de um centro de formação
e centro de convenções em São Francisco, e há muitíssimos anos nós temos estado à espera para construir. Eu me lembro que era uma questão de definição, o terreno era um terreno ZDTI ou não. Trabalhamos com Promex, trabalhamos com Cabo Verde Investimentos, depois com a Câmara Municipal da Praia, e a excessiva burocracia tem impedido a Igreja de fazer o trabalho com um cunho de alto impacto na cidade da Praia. E hoje temos necessidade de espaços. E o que nós estamos a fazer é, com nossos fracos recursos, estamos a pagar aluguer de vários espaços que infelizmente não temos. E percebemos que devia haver mais cooperação. A Igreja do Nazareno sai com frequência dos templos e vai aos bairros, lá onde há problemas sociais. Estou a ver, por exemplo, problemas sociais como a violência no seio familiar, que tem no feminicídio a sua forma mais grave. Com que frequência saem dos templos e vão lá onde as pessoas estão a precisar da palavra de Deus? Para dizer que em todos os bairros da cidade da Praia nós temos uma igreja organizada ou um ponto de pregação. E temos trabalho ao longo da semana com pastores presentes que oferecem aconselhamento. Existem aulas de discipulado, nós temos aulas de música. Temos estado a ver que um investimento que deverá ser feito é na área musical. Há um espírito crispado, há muita contenda, existe violência, e com a nossa escola organizada na Igreja da Praia, nós temos levado a escola para outros bairros da cidade da Praia. Então, para dizer que há uma ação permanente e quase que diária da Igreja. Além da Liga, nós temos o Ministério de Capelania, que trabalha com presos, e mais de 400 presos são alcançados com a palavra de Deus. Na última Páscoa, batizamos 12 presos, trabalhamos com as famílias dos presos e procuramos dar assistência. Temos o Ministério da Família também, que promove encontros nos bairros, e temos espaço de diálogo, de formação para jovens, para casais, e estamos totalmente envolvidos com o trabalho prático na cidade da Praia. Portanto, não só estamos nos templos, mas estamos na rua com vários tipos de atividade. Como é que a Igreja interpreta o agudizar da violência no seio familiar e também da sociedade? Portanto, esta é uma questão que tem a ver com todos nós. É uma questão que dizemos é uma questão do Estado, mas percebemos que a família tem a sua parte, o Estado tem a sua parte e também todas as instituições que trabalham. A nível familiar, precisamos investir mais na formação e capacitação dos cônjuges. Não temos escolas ou não abundam escolas de preparação para o casamento. E os jovens entram no casamento sem as ferramentas necessárias. E casamentos também são estabelecidos, entendemos também que não há um ministério de apoio para a manutenção dos laços da família. E por qualquer desavença, nós vemos que os cônjuges escolhem a separação, o que tem causado mais problemas. E temos estado a falar muito sobre educação das crianças, mas entendo que também precisamos investir muito na educação dos pais, na orientação dos pais. E se não pegarmos firme, os problemas vão continuar na nossa cidade e chegaremos a um ponto de não poder fazer muita coisa. Mas ainda há tempo e ainda podemos reverter o quadro em que estamos a viver, que é um quadro muito preocupante para a família cabo-verdiana e para a nossa própria nação. Temos construído grandes infraestruturas e tem havido desenvolvimento em muitas áreas, mas se não investirmos na família,
podemos destruir as coisas que acabamos por construir com muito sacrifício. Portanto, considera que deve-se investir mais no lado espiritual, preparando as pessoas para os percalços que a vida apresenta no dia a dia? Eu falo do investimento em todas as áreas. Temos de ver o lado espiritual e alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mas também na área das desigualdades temos de trabalhar para quebrar o fosso entre aqueles que têm muita coisa e aqueles que quase não têm nada. E temos estado a ver que o abismo tem estado a ficar maior e há que haver um trabalho de todos nós. Quando diz abismo, está a referir-se a desigualdades sociais que estarão a aumentar? Percebemos que sim, e as causas podem ser múltiplas, e é por isso que entendo que em Cabo Verde nós precisamos juntar as forças, sinergias que temos e evitar muita crispação. Vivemos numa sociedade com muita crispação, o que não ajuda o desenvolvimento real da nossa amada nação. Em tempos de crise, é mais fácil disseminar a palavra de Deus? Os corações estão mais receptivos ou nem por isso? O que é que a sua experiência lhe diz? Nós temos tempos de crise, sempre são tempos de alguma angústia e levam pessoas à procura de saídas. E temos aqueles que voltam para a fé, voltam para Deus e buscam no relacionamento com Deus a estabilidade. Mas também pode haver endurecimento. Percebemos que muitos deixam de acreditar e pode haver um afastamento. E nesta altura, portanto, neste momento, as igrejas têm um papel fundamental de apresentar a palavra de Deus e a proposta que Deus tem para a vida do homem e a vida das sociedades. Saindo dos templos e indo de encontro aos que precisam. E é um fator fundamental. Sair do templo e ir aos bairros, não é? A Igreja Nazarene tem feito isso com muita frequência, penso. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que não tinha templos. A igreja era um movimento, e o movimento estava nas casas, estava nas ruas, estava com o povo. Quando Constantino se converteu, como gratidão, ofereceu alguns templos à igreja. E alguns dizem que uma boa prenda, não é? Para a igreja, mas que foi algo que confinou a ação da igreja aos templos. E a ideia que temos da igreja não é uma igreja que vive entre as quatro paredes, mas uma igreja que está em ação, uma igreja que toca as necessidades onde as pessoas estão. Portanto, uma igreja que vai à procura daqueles que necessitam. Nos projetos sociais que mencionou, tem havido algum tipo de cooperação com o governo? Algum tipo de parceria? Temos tido alguma abertura. Nós temos alguns jardins e infraestruturas que temos estado a usar em parceria com o governo, mas nós gostaríamos de poder implementar esta cooperação. E temos vários bairros identificados, temos espaços identificados e a excessiva burocracia tem impedido de entrarmos em Latada, em São Pedro, Latada, de entrarmos em Achada Limpo, de entrarmos em Pedra Badejo, espaços que já estão construídos e que agora não estão a ter a utilização devida. Portanto, nós temos apresentado o projeto e na cúpula do governo eu acho que há interesse, mas as estruturas intermédias muitas vezes não trabalham da forma como nós gostaríamos. Portanto, serem muito mais céleres nas respostas às necessidades. E o caso de Jamaica, temos tido muitos problemas em Jamaica. E há muitos anos, nós temos estado à procura de espaços, de condições para poder servir o povo. Temos uma casa alugada, pagamos renda para fazer o trabalho.
Quer dizer que a Câmara Municipal deve colaborar mais, deve ser mais receptiva a este tipo de projeto que tem como alvo ajudar aqueles que precisam? Eu faço o apelo para as estruturas serem mais céleres. Eu acho que há excessiva burocracia, os problemas se agigantam e não conseguimos dar resposta quando os processos não avançam como deviam. Considera que a Igreja do Nazareno tem estado a crescer num bom ritmo em Cabo Verde? Completou 123 anos, salvo erro. A Igreja tem estado a crescer? Sim. Quando falamos de estatísticas da Igreja do Nazareno, precisamos ver alguns fatores. E a Igreja, eu considero que a Igreja tem estado a crescer. Eu regressei há dias dos Estados Unidos da América e pude estar em mais de 8 congregações. E são crentes da Igreja do Nazareno de Cabo Verde. Os nossos templos estão cheios e nós temos tido crescimento, mas temos tido também a saída de muitíssimas pessoas de Cabo Verde para outros países. Então, quando lançamos um olhar global, percebemos que há um grande movimento, não é? De Cabo Verde para a Europa, de Cabo Verde para os Estados Unidos da América, e conseguimos chegar com pastores e com membros a diversos países do mundo. Porque estive a ver o censo de 2021 e a Igreja Nazareno representa 1,8% da população cabo-verdiana, com 6.175 crentes. Estes números correspondem à percepção que os responsáveis da Igreja têm? Nós vimos o resultado da estatística e até nossos técnicos gostariam de falar com os serviços de estatística. Nós acreditamos nos números e no trabalho que fazem, mas gostaríamos de poder perceber a metodologia usada. Temos variáveis que devemos ter em conta. E que variáveis são essas? A Igreja do Nazareno, quando uma criança nasce na Igreja do Nazareno, ela não é considerada membro da Igreja do Nazareno. Portanto, a pessoa se torna membro da Igreja depois de ser batizada, e batizamos com 12 anos. 12. E sim, depois de ter consciência de que está a fazer a coisa que realmente gostaria de fazer, e com 12 anos é que recebemos, portanto, nós temos um processo de recepção de membros. Temos alunos e da escola dominical, nós temos várias pessoas que não fazem a parte, não estão no rol da membresia da Igreja do Nazareno. Então, alguns aspectos que nós gostaríamos de poder confrontar com os serviços e poder analisar melhor. Temos estatísticas que nos dizem coisas diferentes. A forma como fazemos as perguntas. Nós temos uma sondagem que nos diz que mais de 100 mil cabo-verdianos, com a pergunta, são da Igreja, ou se tiverem possibilidade de escolher uma igreja, que igreja escolheriam? Dizem a Igreja do Nazareno. Portanto, nós temos outros números. E até os números oficiais que nós temos diferem bastante dos números que são apresentados aqui oficialmente. Quais são os números oficiais de que dispõem? Nós temos os números, os vossos números. Portanto, temos agora 2 distritos, Norte e Sul, nós temos mais de 10 mil. E o censo diz 6 mil. 6 mil. Portanto, por falar em distritos, Norte e Sul, antes a Igreja do Nazareno de Cabo Verde era una, depois desdobrou-se em Distrito Norte e Distrito Sul. Por que este desdobramento? Este é um processo natural de crescimento da Igreja. As igrejas, a multiplicação das igrejas dá lugar ao que nós chamamos de distrito, não é? E quando crescem os distritos, nós fazemos desdobramento, não é? Dos distritos. Então, com o crescimento experimentado em Cabo Verde, a pensar em ter a liderança muito mais perto do povo, para seguir o povo, aconselhar e orientar,
É difícil nós termos uma liderança aqui na praia para dar supervisão a todas as ilhas. Nós temos a questão de transporte, a questão de poder chegar às comunidades. Então, na estratégia de crescimento da igreja, decidimos em 2019 por 2 distritos aqui em Cabo Verde. Portanto, e quais são os ganhos deste desdobramento em Distrito Norte e Distrito Sul? Temos mais crescimento. Já se passaram 4 anos, já se consegue visualizar os ganhos, não é? Temos mais crescimento, nós temos uma liderança muito mais perto do povo, nós temos a emergência de novos líderes da Igreja do Nazareno, nós temos uma dinâmica maior em termos do nosso ministério. E temos mais pessoas a pensar Cabo Verde, a pensar a Igreja em Cabo Verde, e as estratégias e planos para alcançarmos os alvos que temos para a nossa nação. Ao fim e ao cabo, o que é ser um nazareno? A Igreja do Nazareno é um ramo da Igreja de Cristo. E não consideramos sermos a única igreja. Nós somos um ramo da Igreja de Cristo. Ser nazareno é seguir a doutrina cristã, como está na palavra de Deus. E a primeira mensagem é a mensagem da salvação. Somos salvos pela graça, através da fé em Cristo Jesus, mas cremos também na experiência da santificação, que Deus santifica o nosso coração, e tem muito a ver com nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, ser nazareno é ser cristão que segue a palavra de Deus e segue os mandamentos da palavra de Deus. Portanto, no início do programa abordamos a questão da fé, a importância da fé em tempos de crise, e sei que de 3 a 6 de agosto o Distrito Sul da Igreja do Nazareno vai realizar a sua Assembleia Distrital, e o lema é precisamente Vivendo por Fé. Este lema significa o quê? Estamos a viver dias em que o materialismo tem tomado conta do mundo e uma visão muito secular do mundo, o que leva as pessoas a pensarem na sua segurança material e com tendência em se colocar a fé num plano inferior. E quando nós lemos a história bíblica, vamos ver que os personagens bíblicos viveram a fé, viveram um relacionamento com Deus e conseguiram vencer os momentos difíceis. E quando vemos também a Igreja de Cabo Verde no seu início, vamos ver os pioneiros vivendo a fé e consentindo sacrifícios vários. Iam para qualquer lugar e viviam com o povo simples. E hoje há uma tendência de procurarmos algum comunismo, alguma realização, e deixarmos de viver a fé na sua autenticidade. Então, a mensagem hoje é que voltemos para a fé dos santos e voltemos para a fé dos heróis que encontramos em Hebreus capítulo 11. E eu creio que, vivendo a fé na sua autenticidade, nós seremos um mundo melhor. A paixão por Deus, a paixão pelo próximo, o desejo de ajudar o próximo, dará lugar necessariamente a um novo tempo. Precisamos, então, passar a viver com valores que não são valores temporais, mas valores que ultrapassam os limites do nosso tempo e são valores que perpassam por toda a eternidade. E quantos participantes são esperados nesta Assembleia Distrital? Aqui no Distrito Sul devemos ter cerca de 200 delegados que vão participar nas convenções e também na Assembleia Distrital. E há personalidades assim de renome que virão de fora da Igreja Nazarena Mundial? Vamos ter entre nós o Reverendo Eugênio Rosa Duarte, que é superintendente emérito da Igreja do Nazareno. Ele passou, no mês de julho passado, para a posição de superintendente emérito da Igreja do Nazareno,
Ele é cabo-verdiano, portanto, uma figura máxima, uma das figuras máximas na estrutura do governo da Igreja do Nazareno. Ele vai estar connosco. Teremos também o nosso coordenador da estratégia do campo, que é o pastor Adérito Ferreira, que tem a responsabilidade de toda a África lusófona, e pastores em Cabo Verde e delegados que virão das Ilhas do Sul. E é um evento, portanto, a Assembleia Distrital é um evento apenas para nazarenos ou é uma oportunidade para tentar chegar aos corações de mais pessoas? A Assembleia é um tempo de balanço, é um tempo que apresentamos relatórios do ano findo e lançamos também novos desafios para o ano seguinte. Portanto, é um tempo de balanço e um tempo de desafio, mas aproveitamos também para atividades evangelísticas. Vamos estar nas comunidades e vamos alcançar os bairros da cidade da Praia com música, boa música cristã, com a palavra de Deus e com muita comunhão. E o apelo é que haja comunhão entre os homens e uma vivência da paz, para que possamos viver de forma tranquila e vencer os desafios presentes do Portanto, nosso mundo. ainda há instantes falávamos das estatísticas sobre as religiões em Cabo Verde. Vi que 54.814 inquiridos cabo-verdianos declararam-se sem religião. Como é que a Igreja pensa conquistar as pessoas que ainda não têm uma religião concreta, a Igreja do Nazareno? Todo homem tem a necessidade de Deus. E Agostinho dizia que há um espaço no coração do homem que só Deus é capaz de preencher. Eu acredito que haja algum desapontamento em relação a algumas coisas, mas que o coração pende para Deus, não é? E essas pessoas precisam ser trabalhadas. E a fé precisa ser trabalhada. É o despertar para Deus e para realidades espirituais importantes. Portanto, é um campo grande de ação e estamos totalmente engajados em poder levar a mensagem da salvação para que experimentem também a doçura do Evangelho, a paz que Deus oferece, o perdão que Deus oferece e a graça de Deus para as nossas vidas. Qual é a estratégia? Apostar mais nas camadas mais jovens, crianças, adolescentes, ou prestar mais atenção às famílias, aos adultos? A estrutura do nosso trabalho trabalha com todos. Nós trabalhamos com crianças, nós temos classes da escola dominical, nós temos classes da juventude, nós trabalhamos com terceira idade e trabalhamos com famílias. E, ultimamente, temos dado uma ênfase muito maior à família cabo-verdiana, que vive uma situação de crise, como famílias também à volta do mundo. A família é uma instituição divina, está a ser ameaçada e fortemente ameaçada, e há que reforçar a nossa ação no sentido de preservar os valores da família como instituição divina. E voltando também aos problemas, a violência, como o feminicídio, por exemplo, ainda há dias tivemos um caso de uma senhora que tinha ido parar ao hospital por ter sido supostamente ferida, por ter sofrido ferimentos através de uma garrafa, e o agressor ficou em liberdade. Como é que a Igreja vê este tipo de problema social e a forma como estes problemas são abordados? Precisamos trabalhar com as famílias e nós temos estado a dar ênfase particular à família. Os homens precisam de trabalho. Durante muito tempo nós ficamos focados na questão da sobrevivência, é ter pão, é ter vestuário, é ter educação. Mas precisamos trabalhar o aspecto de afetividade. Eu acho que nós temos um déficit grande de afetividade, de amor, de carinho, sermos solidários, sermos compassivos
e termos o espírito de perdão. E o lar é o primeiro espaço onde esses valores terão de ser bem trabalhados. E muitos não estão a fazer melhor porque não aprenderam. E a Igreja tem este papel, instituições como a escola também têm este papel. Como romper este ciclo de violência com a ajuda da Igreja? Eu creio que mais investimento nós teremos de fazer. Temos fóruns que acontecem em boas plataformas, mas precisamos levar a mensagem aos bairros, às casas, não é? E ter encontros com casais. O investimento que nós queremos fazer em São Francisco para um centro de formação é para ter um espaço para trabalhar com casais. E hoje eu entendo que, por causa dos preços elevados, os casais, muitos não podem pagar, não podem ir para um lugar, para um hotel e estar durante algum tempo para a formação. E queremos ter um espaço onde se pratica um espaço de baixo custo e formar a família. Não é um investimento que devemos fazer apenas durante um mês, mas durante todo o ano. E a questão da violência, eu entendo que precisamos de mais articulação. Temos bons profissionais em várias corporações, mas a impressão que eu tenho é que não tem havido muita coordenação. Há muitos meses nós tivemos um roubo na nossa igreja e várias corporações chegaram e nós não temos a resposta. Tivemos aqui problema na Igreja da Chada e em vários lugares. Portanto, não temos uma resposta célere e rápida, o que também cria espaço para a impunidade e termos a continuidade de problemas a nível da violência na nossa cidade. Eu entendo que as leis podem ser bonitas, mas elas terão de ser mais práticas e eficazes para uma nação com a dimensão de Cabo Verde. E em relação a pede mais parceria com o governo, mais parceria igrejas, governo, ou os programas que o governo tem anunciado com as igrejas têm surtido algum efeito? Nós temos boas intenções e bons planos e temos conversado a diversos níveis, mas na hora de implementação eu entendo que precisamos agir com mais rapidez. O mal avança de forma rápida e o bem caminha lentamente. Eu acho que o bem tem de ser também mais célere nas respostas. Portanto, crescem os problemas e teremos de responder também rapidamente. Senão temos um desequilíbrio. Defende mais ação e menos conversa? Eu defendo boas ideias, boas ações, mas também que sejamos rápidos. E temos um país que tem muita burocracia, não é? Que impede o desenvolvimento de bons projetos. Que mensagem deixa aqui às famílias, às pessoas, nestes tempos difíceis, mesmo pessoas com alguma posse que estão a enfrentar dificuldades emocionais, que mensagem deixa aqui no programa? Eu deixo uma mensagem de esperança. E esperança baseada no conhecimento que nós temos de Deus. E Deus diz: eu tenho em relação a vós pensamentos de vida, pensamentos de futuro. Deus quer o bem das famílias, Deus quer a estabilidade das famílias, Deus quer a paz nas famílias. E todas as famílias enfrentam problemas. Mas para dizer que nós temos uma força que está ao nosso lado, que é a força de Deus, e que ninguém perca o ânimo, que ninguém perca a confiança, mas acredite que depois de momentos difíceis nós teremos um tempo de melhor conhecimento da realidade humana, melhor conhecimento de Deus, e estaremos muito mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, que não haja desânimo, mas haja confiança. Fomos criados por Deus para vencer
fomos criados por Deus para sermos felizes e Deus investe tudo quanto tem para a felicidade do homem e também da família. Eu digo sempre que Deus mobiliza toda a eternidade. Portanto, nós temos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que mobiliza todos os santos de Deus para que o homem possa ser feliz e realizado aqui na Terra. Só para terminar, como é que tem sido o relacionamento com as outras religiões aqui no Distrito Sul? Eu considero que temos um bom relacionamento com as lideranças das igrejas. Não há nenhum tipo de problemas ao nível da liderança. A nível dos fiéis, fiéis com fiéis, eu acho que pode haver uma outra situação menos boa, mas a nível daqueles que estão à frente do trabalho, temos um relacionamento saudável. E com as outras igrejas evangélicas também tem ações conjuntas? Com as outras igrejas evangélicas nós temos um altar de oração e desenvolvemos vários projetos conjuntos com outras confissões, portanto, evangélicas. Projetos em que sentido? Temos projetos de apoio social, de reabilitação e estar nos bairros para atividades evangelísticas conjuntas. Então tem havido uma cooperação, um espírito de interajuda. Muito bem, o programa já está a terminar. Gostaríamos de agradecer aqui o tempo que dedicou ao programa Ponto por Ponto e votos de uma boa Assembleia Distrital e que traga mais avanços. Muito grato, nós agradecemos. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com o superintendente do Distrito Sul da Igreja do Nazareno, David Araújo. Votos de muito boa noite.